Olá, ô Tico, Oi, uma questão preliminar, está tendo votação na Câmara, lá certo. votação à distância, coisa muito importante, que é aquele veto ontem, Aham, né? Então, pode ser que eu tenha que interromper um pouquinho para votar, mas depois é muito tranquilo, rápido, tá? tranquilo. Me escuta Qualquer acompanhando coisa? aqui, qualquer coisa a gente vamos conversar aí um bom tempo, se Deus quiser, Não, vamos ter né? todo o tempo. Aqui a gente dá um jeito de segurar. Prontinho? Podemos Pode ir. começar? Podemos Vamos lá começar, então. Tico. Ó, já está ao vivo e eu estou aqui, né? Olha, eu fico muito feliz e Tuiutaba está muito feliz de receber uma pessoa histórica, né? Não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, né? Uma pessoa que eu tive oportunidade de conhecer, eu ainda era jovem, há 30 anos atrás, quando o senhor era candidato a senador, né? Depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo como ministro, né? Foi um grande ministro, né, do bem-estar social e, graças a Deus, eu costumo dizer, Patrus, o senhor é o maior exemplo de administração. O senhor foi o gestor de uma pasta considerada de uma estrutura pequena, mas que fez uma grandeza de transformação no Brasil enorme, que foi a do bem-estar social, com a Bolsa Família, e depois, mais tarde, no governo Dilma, né, na pasta da agricultura familiar. Então, eu agradeço a presença do senhor, e eu acho que não tem pessoa melhor para estar fazendo esse diálogo com a gente num momento tão tenso, tão triste, né? A pandemia, e nós sabemos que nós estamos aí contra monstros, nós estamos lutando, estou vendo que o senhor está no plenário que está lutando contra esses monstros que defendem o neoliberalismo, que estão destruindo todas as conquistas que foram realizadas durante o governo Lula e Dilma. E o senhor é o maior exemplo para poder falar conosco sobre uma cidade, né, na pandemia e pós-pandemia, porque o senhor foi prefeito de Belo Horizonte, fazendo grandes transformações, né, na educação, na questão social, né, na inclusão das pessoas humildes. E a gente tem o senhor como o nosso farol, o nosso farol. Então seja bem-vindo Obrigado. aqui, tá? É uma honra recebê-lo. É um prazer também. Eu quero saudá-lo, nosso querido companheiro de tantos anos, tantas e boas lutas, professor Ticolino, a quem nós chamamos afetuosamente de companheiro Tico, né? Eu quero também saudá-lo e saudar todas as demais pessoas que estão aí em sintonia conosco. Um abraço muito fraterno, afetuoso para as companheiras e companheiros de Tuiutaba, aí do nosso querido Triângulo Mineiro, onde já estivemos algumas vezes, né? Sempre sendo muito bem acolhido aí por vocês. Eu penso que nós estamos vivendo, Chico, um momento de desafios, né? Nós conseguimos construir no Brasil, a partir do início do governo do presidente Lula, em 2003, e aí com a participação ativa do nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e também de outras políticas públicas ligadas à saúde, à educação, à cultura, nós conseguimos criar sistemas integrados, sistemas onde o governo federal, os governos estaduais e, sobretudo, os governos municipais atuam de uma forma integrada a uma convergência de recursos. Foi assim com a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, que infelizmente está sendo desconstruído pelo atual desgoverno. Foi assim também que nós implantamos no nosso Ministério SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Implantamos as políticas também de segurança alimentar, conseguimos aprovar no Congresso Nacional a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN,
que também está sendo desconstituída nesse momento. Então, foram uma série de ações que davam recursos e apoio aos municípios. Depois veio também, né, a legislação educacional, o Fundeb, né? Sim. Nesse momento, é importante que os nossos pré-candidatos, como no seu caso, tenham essa consciência de que nós vamos enfrentar tempos difíceis, porque essas políticas integradas, né, relacionadas com a educação, com a saúde, com a assistência social, com a segurança alimentar, né, outras áreas que nós estamos também avançando muito, a cultura, habitação, moradia, Minha Casa Minha Vida, programa, né, energia elétrica, o programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado. Né? Verdade. Nós teremos maiores dificuldades com esse desgoverno, né, que não tem nenhuma sensibilidade, nenhum compromisso com as políticas públicas, sociais, com essa rede de proteção social que nós conseguimos manter. Agora, por outro lado, também é importante, sabe, que nós lembrarmos que nós vivemos boas experiências, vivemos aqui em Belo Horizonte, inclusive, e foi pelo trabalho que nós realizamos aqui em Belo Horizonte na área social. O presidente Lula nos convidou para implantarmos, porque não existia o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando, né, implantamos o programa Bolsa Família e retiramos o Brasil do mapa da fome. Mas nós, quando ganhamos a Prefeitura de Belo Horizonte, muitas outras prefeituras petistas pelo Brasil afora, né, experiências exitosas, Porto Alegre, São Paulo, várias outras cidades pelo nosso país, nós não tínhamos o governo federal e nem tínhamos essas políticas públicas que eu mencionei. E mostramos que é possível fazer as coisas. Então, eu penso também que é importante conversar com as pessoas sobre o que fazer e já começar a discutir a questão das prioridades, sabe? E eu penso que é uma questão muito importante, assim, fundamental, que nós temos que retomar com muito empenho, é a questão da participação popular. Sim. É fundamental que as pessoas nos ajudem a decidir onde e como aplicar bem o dinheiro público, a definir prioridades, né? Fundamental que as pessoas, no exercício da sua cidadania, elas saibam de onde vêm e para onde vão os recursos públicos. Uma experiência muito bonita que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, que eu penso que vocês devem colocar com ênfase em Ituiutaba, essa questão do orçamento participativo. Sim. E até agora, viu, Tico, do além. Eu acho que nós temos que discutir o planejamento participativo. Essa é a nossa proposta. Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre ela. Não, inclusive, a gente fala do planejamento participativo, que o senhor tocou, e inclusive de um sistema de autoavaliação. Porque se a gente não trouxer a comunidade, né? E vamos falar uma coisa aqui, Patrícia. Graças à estrutura que o senhor, o governo Lula, criou, né? Que são os sistemas, os conselhos, se a gente realmente já usar esses conselhos temáticos, fazer a casa do conselho, potencializar, empoderar o cidadão comum a debater, a fazer proposta, a discutir a realidade do seu bairro, né? Não só no setor urbano, mas aqui principalmente, nós temos o setor rural, que é aí uma área que o senhor trabalhou muito, que é a produção familiar. Isso nos incomoda, porque eu vejo o seguinte, na realidade, hoje nós estamos vendo a queda, quer dizer, não é que está vendo, a gente já sabia da queda do neoliberalismo, mas ele foi desmascarado pela pandemia. E aí aquela discussão, se o poder público deve ou não estar participando mais na vida econômica e social, hoje ela é determinante, né? Então, o que o senhor falou, para mim, é essencial. Eu queria que o senhor explicasse essa questão aí do planejamento participativo, que é muito importante para nós. Não, pois é, exatamente nessa linha que nós temos, né, vivemos aqui em Belo Horizonte a experiência do orçamento participativo, que é as pessoas decidindo, né, em assembleias populares, nas comunidades, na zona rural, nos distritos, né, as suas prioridades. E quando nós falamos do planejamento participativo, é um passo à frente. E as pessoas discutirem também o médio e até mesmo o longo prazo, discutindo planos plurianuais, né, vinculado ao orçamento anual. Condicionando o orçamento anual, nós temos duas leis importantes: a lei de diretrizes orçamentárias e os planos plurianuais. Então, eu penso que é fundamental também, já na discussão dessas duas leis, que condicionam, preparam os orçamentos anuais,
nós começarmos a envolver as pessoas. Sim, Né? sim. Porque se nós temos carência de recursos, e temos, né? O Brasil, mesmo com os avanços notáveis que nós tivemos nos nossos governos, mas com o retrocesso que nós estamos vivendo, o fato é que o Brasil continua tendo uma dívida social muito alta. Aumentou. Aumentou muito. Nós estamos entre os países mais injustos e mais desiguais do mundo. Então, é fundamental para isso que a gente estabeleça prioridades. Não dá para fazer tudo. A gente não pode fazer tudo. A gente tem que fazer o que é mais urgente, o mais importante, cuidar da vida. Né? Para isso, é que a gente converse com as pessoas e que elas também nos ajudem a decidir quais são as prioridades. Porque são as pessoas que moram nos seus bairros, nas suas vilas, nas suas comunidades, nos seus distritos, na zona rural, né, nas mais variadas formas comunitárias, e sabe das suas necessidades mais urgentes. E aí, além dessa questão prática, né, da boa aplicação do dinheiro público, né, a participação popular, o planejamento e o orçamento participativo, são também escolas de cidadania. As pessoas crescem, né? As pessoas abrem os olhos, os seus corações, né? A sua compreensão da vida comunitária e tudo. E é também um instrumento muito importante para combater a corrupção e para combater a burocracia. Porque as pessoas, os delegados eleitos democraticamente nas assembleias, né, do orçamento participativo, do planejamento participativo, essas pessoas, esses delegados, acompanham a implementação das políticas públicas e a execução das obras. Eu estou rindo. Só me desculpa. Eu estou rindo. Transparência e combatem também a burocracia. Ninguém esconde papel debaixo da mesa, na gaveta, porque os representantes da população estão ali cobrando, porque são obras, são políticas públicas que eles decidiram e que dizem respeito às suas próprias vidas. Então, eles têm interesse em que as coisas aconteçam, né? Só desculpa a ansiedade, que eu fico entusiasmado, que o senhor está falando de uma forma técnica e ao mesmo tempo bem clara o que a gente está propondo. Tio, você fica à vontade, esse senhor aí, nós reverenciamos só um senhor, né? Não, mas esse senhor é o respeito a um grande amigo que eu respeito e admiro demais. Tenha certeza disso. Uma amizade de mais de 30 anos. Sim, é um respeito de... Viu? Então, muita gente questiona, porque a gente tem aquela briga, que nós temos que lembrar, que a grande mídia criou essa farsa toda e jogando toda a culpa da corrupção em cima do Partido dos Trabalhadores, né? Então, toda vez que a gente vai por algum debate, as pessoas falam, e a corrupção? Eu falo, a corrupção, ela infelizmente, ela existe, né, na sociedade, mas ela pode ser amenizada quando ela é feita de forma clara, né, participativa, democraticamente, não autoritariamente, né, igual que está acontecendo agora. O autoritarismo, ele fortalece a corrupção. A democracia, ela impede. Então, o que o senhor falou aí é uma bandeira que a gente segura, que a gente luta, para trazer as pessoas, para participar dos conselhos, para discutir o orçamento, ver como está sendo gasto, deixar tudo às claras. Eu acho isso de uma importância enorme, sabe? A sua esperança é importância. Eu penso, inclusive, Tico, que com a participação popular, implantando efetivamente o planejamento, o orçamento participativo, as pessoas, através dos seus representantes, delegados, acompanhando a execução das obras, a implementação das políticas públicas, enfim, as pessoas tendo total conhecimento de onde vem e para onde vai o dinheiro público, eu tenho para mim que nós podemos acabar com a corrupção. Sim, concordo. Acabar. Sabe assim, se a gente faz isso de maneira... Porque aí nós buscamos uma parceria com a população, com a comunidade. Verdade. Nos ajuda efetivamente é aquilo que eu disse. Com esse interesse direto na obra, na política pública decidida democraticamente nas assembleias do planejamento e do orçamento participativos, eles acompanham, então eles têm interesse em que aconteça. Então, eles acompanham, inclusive, a qualidade da obra, o tempo, fiscalizam e se tornam parceiros da administração pública também nessa parte da honestidade, da transparência e do combate, como eu disse, frontal à corrupção e à burocracia. É importante também que as obras caminhem, que as políticas públicas sejam efetivamente realizadas, né? Um outro ponto importante também que você mencionou, eu penso que nós vivemos uma grande experiência no Brasil,
foi com relação aos conselhos, né? Os conselhos municipais, estaduais, nacional, os conselhos da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, segurança alimentar. O governo Lula, eu lembro bem que foi um período maior nós ficamos, né? Ministro por mais de 7 anos, dezenas, centenas de conferências nacionais. Só o nosso ministério fez várias: assistência social, segurança alimentar, criança e adolescente, pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então, eu penso que é importante nós recuperarmos também essa dimensão dos conselhos do plano municipal. Exatamente. Agora, tem um desafio que eu vejo também, sabe, que é muito importante, que é procurar uma integração das políticas públicas, para maximizar os recursos. É claro que cada política pública tem a sua marca, a sua identidade. Nós não vamos misturar, não. Educação, educação, saúde, cultura, segurança alimentar, assistência social, política de moradia, né? Cada política pública tem a sua identidade. Agora, elas se complementam. Sim. Eu digo sempre, né, assim, a educação. A educação é uma política pública especial. Não tem como a gente priorizá-la, não é isso? Assim, porque a educação, ela trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, das famílias, desde a infância, das nossas crianças, dos jovens, né? O direito ao desenvolvimento, né, intelectual, do conhecimento das pessoas, é também fundamental para qualquer projeto comunitário. Qualquer projeto de desenvolvimento econômico, social, cultural, né, que incorpore essa questão hoje muito presente, que é a questão ambiental, pressupõe a educação. Educação ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico. Isso vale em todos os níveis, né? No nível municipal. Posso dar um exemplo? Pois não. Posso dar um exemplo, senhor? Eu vou dar um exemplo, senhor. Esse negrão aqui era um magricelo, zoiudo, morava na Vila Progresso, dislexo, estava para fugir da escola, encontrou uma professora chamada Marlene, que era da biblioteca e fazia teatro. Isso me inseriu ao teatro e, ao mesmo tempo, a ler, coisa que eu tinha dificuldade, ainda tenho muita com palavras. Eu fui para o Teatro Vianinho, onde tem a Ana, e dali eu busquei, me formei em geógrafo e historiador. Eu vejo a educação e a cultura como o ponto-chave no município como Tuiutaba, inclusive para ajudar a economia de produção familiar. Porque, nesse momento, os municípios terá que pensar como matar a fome, não só dos alunos, mas de vários familiares. Aí é o link que o senhor está falando, que a gente vai ter que fazer, né, estabelecer esse diálogo, né, educação a Secretaria de Educação, com o bem-estar social, da agricultura, vai ter que estabelecer esse diálogo. Exatamente. Que ele estava dizendo, sabe, Tio, que você enriqueceu muito a minha intervenção, com o seu depoimento pessoal, é nessa linha que você está dizendo. Né? Então, a educação é fundamental. Agora, ninguém aprende de barriga vazia. Não. De barriga vazia ninguém vive. Ninguém aprende sem ter saúde. Para ter saúde, além dos cuidados preventivos e curativos com a saúde, as políticas públicas da saúde, para ter saúde é necessário também, fundamental, alimentação saudável. As 3 refeições diárias de que sempre falou o nosso presidente Lula. Né? É fundamental a água potável. Né? É fundamental o meio ambiente saudável. Sim. Então, é aí que as políticas públicas vão se integrando. Uma criança, para aprender também, ela precisa estar bem psicologicamente, nos seus vínculos familiares, comunitários. Se os vínculos familiares estão fragilizados, necessário a presença das políticas públicas, da assistência social, né, para recompor esses vínculos, valores familiares, comunitários, dar assistência, acompanhamento. Trazer a família para a escola, né? Então, essa integração é fundamental, sabe assim? Por isso que é importante observar cada política pública, mas criar um intercâmbio, um diálogo entre elas, porque elas se complementam. Porque, no fundo, toda política pública tem um objetivo: promover a vida. Exatamente. As condições para que as pessoas, as famílias, as comunidades possam viver
da melhor maneira possível, né? Uma vida saudável, aí que todas as políticas convergem nesse sentido. Eu quero dar também aqui, sabe, Tico, um depoimento, voltando um pouco aqui à nossa experiência de Belo Horizonte, na prefeitura, nós começamos exatamente nessa linha, sabe? Quer dizer, nós demos uma prioridade à questão da segurança alimentar, o direito humano à alimentação. Não existia nada em Belo Horizonte nesse sentido. Nunca houve. Nós criamos a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar. Começamos com os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, merenda escolar, melhoramos a merenda escolar, garantimos merenda de qualidade e buscamos uma ação integrada com a agricultura familiar, inicialmente nos arredores de Belo Horizonte, os municípios da Grande Belo Horizonte, que tem uma atividade voltada para a agricultura, hortifruti granjeiros, etc., eles começaram a vender os seus produtos diretamente em Belo Horizonte, através de programas que nós montamos, como o programa Safra, Direto da Roça, Abastecer, olha os nomes falam por si, né? Abastecer, Safra, Direto da Roça, Comboio do Trabalhador. Ai, nós estamos ampliando, Não chegamos no Triângulo Mineiro, não. Chegamos no Vale do Jequitinhonha, chegamos na Zona da Mata. Eu estou animado. Isso está no nosso plano do governo. Que bom, eu fico feliz demais. Estamos copiando. Sabe? Esse nós construímos juntos, né? Um aprendizado coletivo. E, nesse sentido, é fundamental nós reafirmarmos, nesse processo eleitoral, os nossos compromissos históricos. A questão da ética, da transparência, a questão da participação, nós falamos aqui do planejamento e do orçamento participativos, mas também aquilo que nós chamávamos com muito carinho, sabe, tipo de inversão de prioridades. Verdade. Dialogar com todos os setores, não excluir ninguém, mas ter um foco prioritário. Os mais pobres. Verdade. As pessoas, as famílias, as comunidades historicamente menos assistidas, e algumas vão reconhecer, jamais foram assistidas. Então, é fundamental que, para essas pessoas, para essas famílias, para essas comunidades, que muitas vezes são comunidades inteiras, o nosso olhar e a nossa ação estejam prioritariamente direcionados. Eu costumo dizer, Patrícia, o seguinte, eu nunca fui gestor, mas imagino, o gestor tem que ver a população como filhos. Tem filhos que, por si só, você dando determinado apoio, ele consegue caminhar. Tem outros que precisam de cuidado, precisam de auxílio. Então, por exemplo, o senhor falou aí de coisas que nós estamos discutindo e debatendo, porque aqui em Tuiutaba, por exemplo, nós temos um problema sério, né, com jovens, com questão de droga e também tem a ver com lazer. Agora, como que você não pode linkar o lazer, a educação, esporte, cultura, né? E produção familiar, porque isso é um assunto que a gente estava discutindo. Por exemplo, como essa família carente não tem o que fazer no final de semana, olha, nós temos quadras esportivas nas escolas, você pode fazer um bom almoço, um bom jantar, fazer parceria com as universidades, que tem professor de educação física, pedagogo, trazer a universidade para cá e oferecer, sabe, alternativas. Isso aí, linkando lazer e produção. Você vai ter que aumentar o consumo da produção familiar, porque a cidade que tem de produtor familiar e que está desesperado e que tem que ser olhado com carinho, né? Então, assim, ouvindo o senhor falar, eu fico emocionado, sabe? Criar esse canal direto aí, ó, entre o produtor rural, a agricultura familiar e o consumidor. Exatamente. O consumidor, inclusive, vai comprar por um preço mais acessível e comprar alimentos saudáveis. Verdade. A gente passa aí o intermediário, o especulador, e estabelece uma relação direta entre o produtor, especialmente o pequeno produtor, o agricultor, a agricultura familiar, né, e os consumidores. Né? Assim, então, ao mesmo tempo que você está gerando renda para a agricultura familiar, você está confrontando diretamente, né, a questão alimentar e combatendo a fome, a desnutrição. Gerando emprego. Também. Gerando emprego. Né? Agora, eu vou mencionar uma questão importante, tipo, também aí, que me mobilizou aqui, foi a questão da juventude. Hoje é um grande desafio que nós temos. Essa é a questão das drogas, a questão da violência.
Quando nós ganhamos aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, um bom tempo já, quase 40 anos atrás, né? Nós ganhamos a Prefeitura de Belo Horizonte numa campanha memorável em 1992. 92. 28 anos atrás. E governamos de 93 até 96, porque não tinha reeleição naquele tempo também. Nós fizemos um trabalho tão bom que nós continuamos, né? Depois sério, né? Meu vice-prefeito, e depois veio o Fernando Pimentel, vice-prefeito do Estélio, que foi meu secretário da Fazenda. Né? Tem uma continuidade pelo trabalho que nós realizamos. Agora, quando nós ganhamos a Prefeitura de Belo Horizonte, nós tínhamos um grande problema na cidade. Belo Horizonte tinha, segundo dados, pesquisas, das igrejas, da própria prefeitura, da sociedade, Belo Horizonte tinha em torno de 600 crianças e adolescentes em situação de rua. Meu Deus. Crianças e adolescentes que moravam na rua ou que tinham vínculos familiares já muito fragilizados pela pobreza, e que essas crianças e adolescentes passavam o tempo praticamente todo na rua também. Sim, claro. Então, começou a ter, a cidade vivia uma certa insegurança, eles aprontavam uns arrastões de vez em quando. Sim. Assim, esse foi o nosso primeiro grande desafio e a nossa primeira grande prioridade. Nós conseguimos retirar essas crianças e adolescentes das ruas de Belo Horizonte de forma pacífica, né, de forma respeitosa, dialogando com eles, com as famílias, com a comunidade. Agora, nós fizemos exatamente isso que nós estamos conversando. Fizemos uma ação integrada. Todos os órgãos da prefeitura tiveram que convergir para esse alvo. Então, tinha educação, criamos uma escola para meninas e meninos, adolescentes em situação de rua. Ações culturais voltadas para eles. Isso é combate à violência, isso é importante, isso é combate à violência. A convergência das políticas públicas, criamos, inclusive, um time de futebol de meninos de rua. Até o Chico Buarque de Holanda veio jogar conosco aqui com o time, vários jogadores. Então, a gente... É um trabalho integrado. Todos os órgãos da prefeitura tinham que apresentar alguma proposta, alguma iniciativa, alguma ação efetiva com relação a essas crianças e adolescentes nas ruas de Belo Horizonte. Então, foi uma ação integrada, vamos convergindo. Ações na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da cultura, né? Isso mostra a importância que nós estamos falando aqui, dessa intersetorialidade, né? A importância dessa integração das políticas públicas para promover a vida, promover isso é esperança, isso é esperança, a esperança vai vencer o ódio, é isso que as pessoas têm que entender, essa questão do humanismo, né? O olhar diferenciado. Por exemplo, o senhor tocou numa coisa, mas nós vamos ter que falar um assunto, que a gente está falando coisas da forma petista de governar, que essa coisa humana, e inclusive é bom as pessoas saberem que eu estou falando com o maior líder de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, que me trata por igual, porque eu quero dizer o seguinte, o que vale é o companheirismo, a gente não tem aquela questão de, né, isso é muito importante. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, não tem que falar de coisa desagradável de vez em quando, não tem como, claro. Porque nós estamos vivendo em pandemia, e a gente está falando de violência, nós estamos falando da questão do jovem. O que o senhor me fala da atual situação do governo estadual e federal em relação à pandemia, à educação, ao jovem, ao trabalhador? Eu sei que a coisa é muito complexa, mas... Não, eu digo que eu coloco de coração, sabe assim, eu considero, né, vou usar uma expressão forte, mas eu considero dois governos, tanto no plano nacional como no plano estadual, nós temos dois governos perversos. Governos que não têm compromisso com a vida, com o bem comum, com a justiça social. Então, assim, governos a serviço do mercado, dos interesses econômicos, dos poderosos, né? Isso que o governo de Minas fez agora recentemente aqui no sul de Minas, em Campo do Meio, é inaceitável. Claro. Promover despejos de famílias trabalhadoras rurais, famílias pobres, em plena pandemia. Maioria negra. Expondo as crianças, os jovens, as pessoas, expondo inclusive também os próprios policiais, sim, que foram para lá em grande quantidade, em número. Então, isso é inaceitável. A omissão do governo federal em relação ao Covid, sabe assim, a falta de uma ação integrada do governo federal com os governos estaduais, municipais, mobilizando também a sociedade,
as igrejas, os movimentos sociais, as escolas, as universidades. É omissão total diante disso. O desmonte do SUS, do Sistema Único de Saúde. Sim. Nós não temos ministro da Saúde, é um general que não entende nada de saúde, que está ocupando o Ministério interinamente há meses. A Bolsa Família. O desmonte do programa Bolsa Família. Você tocou num assunto fundamental, importante sua lembrança aqui. O que eles querem, na verdade, não é criar nenhuma renda para o país, para os pobres, não. Eles querem acabar com o programa Bolsa Família. Sim. Né? E é importante lembrar, nós estamos falando aqui da integração das políticas públicas, é importante lembrar que o êxito do programa Bolsa Família foi um programa realmente exitoso. Eu tenho um orgulho, sabe, tio, que eu falo sempre, é uma coisa que me toca o coração sempre. Quando o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Bolsa Família, Assistência Social, Segurança Alimentar, eu recebi muitos convites, eu viajei muito pelo mundo. E constatei que duas expressões em português tornaram-se universais. As pessoas faziam os discursos, as intervenções nas suas línguas, mas falavam em português. Fome zero e programa Bolsa. Tornaram-se duas expressões universais, reconhecimento universal. Né? Agora, o êxito do programa Bolsa Família, né, nós retiramos o Brasil do mapa da fome, se deveu exatamente, ocorreu porque foi um programa integrado com outras políticas públicas. Nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social. Sim. A primeira coisa que nós fizemos foi integrar o Bolsa Família com o PET, com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, depois com os CRAS, com os Centros de Referência da Assistência Social, que nós também expandimos, espalhamos por esse Brasil afora. Nos CRAS trabalham assistentes sociais, psicólogos, junto às comunidades mais pobres, onde estão as famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Integramos o Bolsa Família com as políticas da segurança alimentar, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os alimentos, programas de apoio à agricultura familiar, um programa que nós implantamos no governo do Lula, um programa extraordinário, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Né? Quem conhece a realidade rural, né, sabe que se tudo correu bem, se choveu bem, a roça deu. Os produtos estão todo mundo colhendo bem. Se está todo mundo colhendo bem, o preço cai. Os ricos, os grandes proprietários, o agronegócio, segura para vender para o exterior ou vender na hora da entre-safra. Né? O agricultor familiar, não, ele tem que vender de imediato para poder pagar as suas contas. Sim. Então, o Estado chega, o Estado democrático de direito, mas presente, o Estado chega e compra dele por um preço justo, e esse produto comprado, da agricultura familiar, vai para atender a demanda de pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Né? Investimento é dignidade, né? Exatamente. Então, você vai criando todo esse... Né? Então, nesse momento em que eles estão falando de Renda Brasil, não sei o quê, eles não têm nenhuma sensibilidade. Né? Tem uma questão também séria que nós temos discutido no Brasil e que começou aí realmente né, o neoliberalismo, essa ideia do desmonte do Estado, que é a emenda 95. Você vê, por exemplo, tipo, um país como o Brasil, né, um país com as potencialidades do Brasil, um país continental, um país que pode produzir o ano inteiro, condições climáticas favoráveis, né? O povo brasileiro, na sua esmagadora maioria, uma gente laboriosa, hospitaleira, de bom coração, bons sentimentos e bom trabalho, né? Congelar um país como esse por 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em cultura, em assistência social. Quando chegou na Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional, que virou emenda 95, que nós chamamos de emenda da morte, né? Os gastos. Da maldade. Quando eu li a proposta, eu procurei a liderança do meu partido, do PT, né, do nosso partido, e pedi, eu quero participar dessa comissão aqui, porque essa PEC aqui assina a sentença de morte do programa Bolsa Família. Assim, e ficou claro nos debates exatamente isso. Quer dizer, o que eles querem realmente é abrir espaços para que o setor privado possa ganhar dinheiro na educação, na saúde. Se você retira o Estado das políticas públicas, você abre espaço para que o setor privado entre. Aí vira bem de mercado, vira negócio. Vai poder ter assistência social, vai poder ter educação, vai poder ter acesso à cultura, vai poder ter acesso à educação. Quem pagar? Exclui o pobre.
É importante essa fala, e eu toquei, porque nós vivemos uma realidade pré-eleitoral que tu estava, que é o seguinte: provavelmente nós teremos 6 candidatos, né, 6 partidos, ou talvez 7, disputando a eleição. E o PT vem forte, vem fechado, vem unido. E aí, nós vemos partidos como PR, base Bolsonaro, Patriota, base do Bolsonaro junto com o Zema, PTB, base do Bolsonaro, e tantos outros. E aí, é por isso que eu estou querendo trazer essa discussão, para as pessoas compreenderem que aqui tem uma opção que quer retornar aquilo que fez o Brasil mudar de verdade. Quando o senhor falou aí da Bolsa Família, e da gente falou da Fome Zero, né? E todo mundo fala do Lula, mas quem estava à frente desse projeto, quem fez a coisa acontecer, está aqui à minha frente, está aí ao meu lado, né? Então, assim, que eu tenho o maior orgulho, que respeito. E quando o senhor fez isso, a estrutura do seu ministério, a gente sabe muito bem, era uma das menores que tinha. Mas a grandeza do seu trabalho salvou muita vida e ainda salva. Só que eu estava até olhando, aqui em Tuiutaba, por exemplo, na época do senhor, em 2010, chegava a 4 mil pessoas ser beneficiadas. Ou em 2016 caiu para 2 mil. Hoje eu não sei se tiver 1.000. Por quê? As pessoas, os bolsonaristas, o pessoal do Novo, diziam que é dinheiro para vagabundo. Mas eles não sabem o que é ter uma luz cortada, não ter o que comer, levantar e não ter oportunidade de ter dignidade. Ontem, patrões, uma moça que é formada me pediu que eu pudesse fazer alguma coisa, que ela se sente rejeitada enquanto negra e a pessoa formada que não pode ser inserida no mercado. Isso tem que ser discutido e debatido de uma forma séria, né? Então, assim, eu dou essas risadas e rio aqui, não é de ironia, não. É de felicidade de poder, desde 88, participar de uma luta, de lutar por um nome como do senhor, do Lula, do Partido dos Trabalhadores, que fez algo diferente para nós negros, para nós trabalhadores, para as pessoas humildes, para os produtores, e principalmente para os ricos, que eles ganharam muito também, sabe? Que fez a nação crescer. São muito mal agradecidos, né, Tico? Exato. Aprendemos isso. Agora, até porque, você tocou, voltando ao Bolsa Família, além dos benefícios, né, direto às famílias, né, o papel fundamental que o Bolsa Família cumpriu para garantir a presença das crianças na escola, para erradicar a fome do Brasil e tudo, o Bolsa Família cumpriu um papel também muito importante no desenvolvimento econômico dos municípios da região. Porque os pobres com dinheiro, eles começaram a comprar bens e serviços básicos, coisas essenciais a uma vida digna, decente. Os pobres comprando mais, o comércio vendendo mais, começam a comprar mais também da indústria, da agricultura, e faz girar, né, a economia de forma positiva. Então, o Bolsa Família tem também aquela ideia, né, no tempo da ditadura, né, tinha aquela discussão que era crescer para depois incluir. O Bolsa Família, vinculado a outras políticas sociais, essa rede de proteção social, Bolsa Família articulado, né, com a segurança alimentar, assistência social, outras políticas públicas, mostrou que é fundamental incluir os pobres para crescer. Sabe assim, a presença dos pobres, né, consumindo bens e serviços básicos, além da dignidade humana, do exercício dos direitos e deveres da cidadania, eles contribuem também para o desenvolvimento econômico. Eu tive no período do Ministério, eu tive uma experiência muito boa, sabe? Assim, foi muito bom para mim. Eu conheci o Brasil inteiro. Eu visitei todos os estados do nosso país. E todos os estados por dentro, zona rural, cidades menores, distritos, a periferia das grandes cidades, onde estão os beneficiários dos nossos programas, né? Que além do Bolsa Família, né, tinha vinculado ao Ministério também o BPC, o benefício de prestação continuada e tudo. Então, andei muito no Brasil e era admirável ver, né, como que regiões mais pobres, periferia, passaram a ter uma outra estatura, uma outra dignidade, os pobres melhorando as suas condições de vida, as suas condições de moradia, um comércio ativo presente, né? Tudo isso está sendo desconstituído no nosso país. E eu penso que
eu penso que a partir das eleições deste ano, né, nós precisamos iniciar um processo de retomada, como fizemos no passado. Exatamente. Né? Nós começamos nos municípios para depois chegarmos ao plano nacional e pense agora vamos ter que refazer um caminho semelhante. Falou assim, uma coisa muito séria, porque a gente vê as pessoas sofrendo, e muitos hoje estão com medo de se manifestarem, tamanho ódio dos fascistas e dessas pessoas que defendem esse projeto aí de ultradireita, né? A gente vive isso aqui em Tuiutaba, em todos os lugares, só que aqui existe uma possibilidade real de vitória, porque, olha só, Ricardo Duarte está junto, Ana Luísa está junto, nós temos Darcy Jerônimo, o Eusébio ajudou na eleição, antes dele ir para o andar de cima, que é um grande companheiro, o Thomas, e tudo isso com essa luta que o partido construiu. É importante que as pessoas, eu acho que às vezes tem umas frases que a gente é dolorido, mas a gente tem que falar, tem mal que vem para bem. Claro, o que a gente está sofrendo é terrível, esse golpe, toda essa enganação da mídia, que hoje quer se colocar como inocente, né? Esse golpe de roubada da Dilma, o impedimento do Lula, foi o ódio ao pobre que estava tendo inserção à sociedade. Foi o ódio ao negro que estava chegando à universidade, né? Claro. Falta de humanismo. Então, é bom a gente saber quem é quem tem mais sensibilidade, que quer fazer algo com amor, com carinho, com vontade, com a clareza, né? E é isso importante, esse depoimento, senhor. Eu acho fundamental nós continuarmos essa clareza de que nós precisamos fazer uma disputa política, porque há um dado objetivo, sabe, professor Ticolino, nosso pré-candidato aí, querido em Tuiutaba. Eu penso que há uma questão que nós temos que reconhecer. Há uma retomada da direita no Brasil. Né? Os neoliberais, esses que defendem o Estado mínimo, mais do que isso, alguns defendem mesmo o fim do Estado, entregar tudo para o mercado. Né? Vive quem tiver força econômica. Né? O Guedes, quem tem o Guedes é prova disso, né? Exatamente. Tá? Então, esse ideário neoliberal, do Estado mínimo, do fim do Estado, do fim das políticas públicas, do salve-se quem puder, né? da competição levada às últimas consequências, né? O governo mesmo dos mais fortes, dos mais poderosos, dos detentores do capital e tudo, ganhou corações e mentes. Então, eu penso que nós temos hoje o grande desafio de retomarmos o diálogo, o debate com as pessoas. Sabe, assim, um debate de esclarecimento, de informação. Né? Alguns temas, por exemplo, são fundamentais. Né? A questão da política. Política, de repente, virou uma palavra criminosa. Nós somos seres comunitários, né, Tico? Ninguém vive sozinho, não. Nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós somos sócios, seres comunitários. Então, nós temos que organizar a nossa vida coletiva, comunitária, societária. Sim. A importância das políticas públicas, nós temos que organizar a nossa vida, a segurança pública cidadã, né, como proteger e promover a vida, né, como garantir o acesso aos bens do conhecimento, da cultura, dos cuidados com a saúde, a questão do saneamento básico, da moradia digna. Nós temos que discutir a sociedade que nós queremos. Nós temos que então, a questão da política, e vinculada à questão da política, a importância das políticas públicas. Sim. Né? A questão da cidadania, dos direitos e deveres de cidadania. Né? O projeto de nação, lá na Câmara nós constituímos, sabe, Tico? O nosso mandato é responsável, eu sou o secretário-geral da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Então, nós temos que, a partir das nossas comunidades, a partir de Tuiutaba, a partir do Triângulo Mineiro, a partir de Minas Gerais, nós temos que pensar também no nosso país. Claro. Para encontrar o caminho do desenvolvimento econômico, mas com inclusão social, com justiça, preservação das nossas riquezas naturais, das nossas águas, da nossa biodiversidade, se nós não encontrarmos esse caminho de compromisso com a vida, os municípios também, as nossas regiões e territórios também não vão encontrar. Porque nós estamos dentro dessa realidade maior, né? Que é essa grande e querida pátria brasileira, que nos irmana a todos. Né? Eu penso também que é importante, nesse contexto, nessas eleições municipais, né, o debate efetivo sobre as questões locais, municipais, o que pode ser feito, os recursos municipais, né,
que tem de dinheiro, né? Como é que está a questão do IPTU, de outros impostos municipais, mas é importante também nós aproveitarmos essas eleições para discutirmos com as pessoas numa linha pedagógica, né? Uma linha dialogante, de respeito aos que pensam diferente, para discutirmos com as pessoas esses desafios, que país que nós queremos, né? Que comunidade que nós queremos, que Ituiutaba que nós queremos. E não há vida comunitária razoável sem que esteja presente o Estado democrático Sim, de claro que não. implementar e garantir a vida e as políticas públicas, né? Mas a nossa proposta é exatamente essa. Graças a Deus, aqui, né? O PT vem com cara de PT, a estrela, a alegria, juventude, proposta transformadora, coletiva, né? E os professores, o cidadão comum. Por que eu estou falando isso? Nós estamos trazendo as discussões nacionais, estadual, mas nós estamos gerando propostas municipais, e aí eu fico muito feliz, emocionado, que o senhor vem e me fala que fez essa experiência, que a gente sabe que é o modo petista de governar. O senhor foi, assim, protagonista, né? Porque na década de 90, no auge do neoliberalismo entrando no país, privatização, o senhor vem, mostra diferente, ó, não é bem assim não, nós temos que estar presente, a gente pode combater a violência com carinho, em vez com a própria violência. Inclusive, eu tenho um vice aqui, que é da Polícia Militar, Sargento Erinaldo, é uma figura petista e trabalhou na zona rural. O que eu quero falar, Patrícia, nós do PT viemos para quebrar os preconceitos, né? Claro, os paradigmas, esse paradigma criado pelo capitalismo, que exclui, que a gente quer a união, o coletivo, né? Fazer essa sociedade coletiva que o senhor falou que é muito importante e humanizada, cristã, porque só que a gente é anti-Cristo, não, nós somos cristãos verdadeiros, né? É a essência. Os ensinamentos de Jesus são muito claros nesse sentido, né, Chico? Exatamente. Jesus é o amor dos pobres, da justiça, da compaixão. Isso. Né? Toda é a celebração da vida, né? Curando excluídos, né? Pessoas no sábado. E aquela passagem tão forte, né? Eu tive fome, você me deu de comer, né? Eu tive sede. Então, eu penso também que essa disputa também do legado cristão nesse momento é importante. Sim. Não entregar o legado cristão, né, um legado libertário, né, Exato. Era a morte, usando em vão o nome de Deus, né? Exatamente. Usando o nome de Jesus, assim como uma coisa, né? Nós queremos usar o nome de Deus exatamente para celebrar a vida, né? Tem uma passagem do Evangelho, Jesus fala expressamente, né? Vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, né? Assim, então a gente tem que ter essa força mesmo, assim, para... E nessa linha que você colocou muito bem, sabe, Chico? Confrontar os preconceitos também, né? Uma candidatura como a sua tem essa dimensão também muito forte de quebra de preconceito racial, preconceito social, sabe, assim... Eu tenho falado sobre isso também, tenho pensado bem nisso. Nós precisamos, no Brasil, completar o de maio de 1888. A libertação dos escravos no Brasil não se realizou. Né? Assim, vê a Lei Áurea, mas não vê nenhuma política pública para integrar na vida nacional, né, os nossos antepassados escravos. Exatamente. Nenhuma. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, né, a questão, né, das cotas, certas questões mais especificamente voltadas para as comunidades negras, etc., é o resgate de uma dívida que o país tem, né, com os nossos irmãos afrodescendentes, afro-brasileiros. Aí o senhor mexeu comigo, porque... Muito eu sei disso, dos seus compromissos, da sua luta, né? Porque eu falo com força, não com raiva, mas com gana, com vontade de mudar. Eu tenho orgulho de participar do Partido dos Trabalhadores, porque eu fui o primeiro a peitar e querer discutir essa questão racial e discutir essa dívida histórica que a sociedade existe com o negro. Nós temos que debater, tem que ter uma política diferenciada para agregar. Claro, nós queremos agregar toda a população carente, mas se a gente for analisar, infelizmente, 80% da população carente são negros, né? E isso é importante nesse debate, no debate municipal, para a gente chegar
a nível estadual e federal. O senhor está dando uma aula para mim aqui, que eu estou maravilhado. Nós estamos conversando, estou aprendendo com você também. Nós estamos trocando aí. A nossa luta foi sempre essa, nós estamos nessa troca permanente. Chico, além das boas lembranças que nós falamos aí, né, a campanha de 1990, nossa ida a Ituiutaba com o Lula, depois outras vezes que eu estive aí, eu quero te pedir um favor. Você levou um abraço muito afetuoso para mim e para a família do Eusébio. Sim. Eu lembro muito bem dele, tenho as melhores lembranças do Eusébio, dos nossos tempos heróicos do PT, dos tempos dos nossos encontros, sabe assim? Então, eu quero te pedir esse favor, levar para a família, para os amigos aí, um abraço muito solidário. Ele é uma pessoa que está muito presente no meu coração, nas minhas lembranças, como outras companheiras e companheiros aí da nossa querida Ituiutaba. Ele está presente na nossa luta. Interessante que ele faleceu no dia 2 de maio, um dia depois do Dia do Trabalhador. E eu falo que o Eusébio mexe demais comigo, porque ele não era rico, mas ele era um cara que tinha uma situação que porque ele não precisava se expor. Mas ele brigou, e de uma forma correta, firme. E eu vou falar para o Marcelo, vou falar para a Edilamar, né? Isso. E dar esse abraço, que é muito importante, porque nós do PT, é isso que eu gosto de falar, PT é o PT em qualquer lugar, nós somos uma família, nós damos mão. Uma coisa que eu falo aqui nessa eleição, Patrícia, foi até bom você tocar isso aí, nós vamos disputar uma eleição com a cara do PT. Não tem investimento privado, sabe? Tem o nosso fundo, tem a nossa vontade, a militância e o compromisso nosso, Patrícia, é com a comunidade. E aí eu falo que o nosso compromisso é com o trabalhador. E aí o pequeno empresário fica com medo. Eu falo, não fica com medo, você é trabalhador, você só não tem carteira assinada. Porque, meu amigo, quando o pequeno ganha, o maior também ganha, e o mais grande também. Deixa a coisa fluir, vamos todo mundo ser feliz. E pode acontecer isso na nossa sociedade. Claro. Né? Eu penso nessa linha, sabe, Chico? Que é uma campanha que a gente deve atento, né, buscar o resultado eleitoral, né? É importante a gente ganhar em prática os nossos compromissos, né, e os nossos programas de governo, e mostrar que é possível fazer, mesmo com pouco recurso, mas que quando a gente aplica bem o dinheiro, ele se multiplica. Né? Agora, eu penso também que é um momento, como nós estamos conversando, de fazer também, além de campanhas eleitorais, buscando resultado positivo, de uma forma ética, mas de uma forma objetiva, eu penso também que é importante essa dimensão pedagógica na campanha, sabe? Importante. A gente vai ter esse momento também para conversar com as pessoas, para refletir, mostrar onde que as coisas precisam mudar, sabe, assim, uma coisa que eu acho que precisa esclarecer as pessoas, sabe, assim, tem muita gente que ainda acha, e a propaganda às vezes ajuda, né, tem muita gente que ainda acha que a pobreza, a miséria é vontade de Deus. E as desigualdades e as injustiças sociais decorrem de um destino dado. Eu penso que é importante mostrar para as pessoas que, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, tem gente ganhando e ganhando muito. Os bancos estão ganhando muito. Claro. Assim, tem setores, essas grandes empresas multinacionais, transnacionais, que muitas vezes vêm para cá para buscar o nosso dinheiro, o nosso lucro, explorar o nosso trabalho, e também estão tendo muitos lucros. Então é importante mostrar às pessoas isso, sabe, assim, que as injustiças, as desigualdades, né, a fome, a miséria, podem ser superadas. E quebrar mentira. Exatamente. Sabe por que eu falo quebrar mentira? Porque eles taxaram, inventaram que o PT quebrou o Brasil, que estava em crise, né? E uma mentira danada. Um exemplo agora, por último, foi 1 trilhão e 300 bilhões que o Guedes e o Bolsonaro passou para os banqueiros, né? Então, assim, para os tubarão tudo, para os especuladores tudo, mas para o produtor nada, para o trabalhador nada. Tira o direito trabalhista, tira o direito de educação, está tirando o Ministério da Educação, tirando, né? Como é que fala? Passando verba, que é do Ministério da Educação, para a defesa. Eu tinha sido votado hoje no Congresso. Nós votamos e aprovamos possibilidade de reajustes salariais, inclusive envolvendo estados, municípios, considerando as possibilidades de cada um, né, considerando a questão do Covid,
mas, sobretudo, atendendo pessoas, trabalhadoras, trabalhadores que estão mais diretamente ligados a essa frente. Pessoal da saúde, pessoal da segurança, mas também o pessoal da educação, né? O Bolsonaro vetou. O veto foi derrubado no Senado por um voto. É o que nós estamos votando hoje na Câmara. É um rolo compressor. O governo, infelizmente, conseguiu juntar o Centrão e tudo mais para recolocar os vetos do Bolsonaro e impedir que servidores que estão lutando diretamente contra o Covid, o pessoal da saúde, trabalhadoras e trabalhadores da educação, né, sejam possibilitados, tenham os seus salários definitivamente congelados. É isso que a gente precisa na Câmara hoje, dos deputados. É claro, a discussão é essa, não tem dinheiro, mas e os recursos dos bancos? E as grandes propriedades urbanas... Eu queria que o senhor falasse. Né? Eu queria que o senhor falasse, porque para mim o senhor é o pai da Bolsa Família e tudo mais, dessa questão do auxílio emergencial, que está tendo uma deturpação, que muita gente acha que é o Bolsonaro que está mandando, porque vai encerrar agora, eu sei que o senhor tem compromisso, eu queria que o senhor... eu vou passar a palavra para o senhor, quero agradecer primeiro. Quando eu falo senhor, é de uma forma respeitosa e de admiração enorme que eu tenho para a sua pessoa. Eu queria que o senhor pudesse fazer as considerações e falasse sobre essa questão do auxílio emergencial, que muita gente está enganada em relação a isso aí. Na verdade, foi uma decisão, né, também, passou pelo Congresso Nacional, a proposta inicial do governo era de R$200, depois fechou-se um acordo em torno de R$600, com a participação efetiva da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Agora, é um atendimento emergencial. Um programa como o programa Bolsa Família é um programa permanente. O que nós devemos é procurar sempre ampliá-lo, aperfeiçoá-lo, aumentar os valores, procurando atender um número cada vez maior de pessoas. Lembrando que o Bolsa Família não estimula preguiça, como alguns dizem, não. Até porque o Bolsa Família trabalha também com famílias que têm emprego, desde que o salário seja pequeno, né, o suficiente para manter a família com dignidade. O que nós queremos é que todas as pessoas, todas as famílias do Brasil tenham uma renda mínima que possibilite a essa família viver com dignidade. Alimentação, vestuário, luz elétrica, água, né, assim, cuidados com a saúde, capacitação profissional, acesso à educação, à cultura. Né? Então, eu penso que é importante nós discutirmos isso com as pessoas. Esse auxílio vai acabar. Ele é momentâneo, ele é contingencial. Né? Ele não é uma política pública permanente. Ele não se articula, como nós falamos aqui, com outras políticas públicas. Sim, no sentido... verdade. Então, é uma política imediata. Outro já vi na televisão ele dizendo que R$600 é muito, né? Aí vão diminuir e, quando muito, chegarão até o final desse ano. Né? E, claramente, as pessoas vão sentir isso quando acabar esse programa. Ele não é uma coisa permanente. É isso que nós precisamos já começar a conversar com as pessoas. Exatamente. Para esse desfecho. Não é um programa permanente, não é uma política pública. Né? Então, é aí que entra essa nossa conversa com as pessoas. Mas eu quero também, meu mestre Ticulino, eu quero também agradecer muito a você, foi uma grande alegria revê-lo, né? Reencontrá-lo aqui, lembrar as nossas militâncias aí de tantos anos, as nossas caminhadas aí. É bom ver, né, os companheiros de bons anos presentes na luta e preservando os ideais, os sonhos, né, a determinação de fazer o bem, de construir o bem comum, né, de promover a vida, de elevar os excluídos. Então, eu fico muito feliz com a sua candidatura, pré-candidatura, muito feliz com a sua pré-candidatura, envio as melhores e mais fortes energias, vamos manter o nosso diálogo, você pode contar com a nossa total solidariedade, e eu reitero, eu já disse, reitero meu abraço fraterno para você, para a família, sua família, para todas as nossas companheiras, companheiros aí de Tuiutaba, e vamos ampliando esse abraço, porque eu quero que a sua pré-campanha vá expandindo, e vamos também outras pessoas, para que a gente tenha aí
posso colocar Ituiutaba num outro momento, num outro contexto de avanços em relação às políticas públicas. Um grande abraço, Chicolino. Um abraço, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado aos companheiros. Até mais. Obrigado. Abração. Com Deus. Muito bom.